Olá, muito boa tarde para você. Agora 12:01 pelo horário de Brasília. Eu sou Heloísa Gomide e vejo os destaques desta terça-feira. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, e os ex-ministros das cidades, Mário Negromonte e Márcio Fortes, são alvos de uma operação da Polícia Federal. A ação investiga o financiamento ilegal de campanhas políticas na Bahia e fraudes em licitações no Ministério das Cidades. Eu vou conversar com o Marcelo Cosme lá em Brasília. Marcelo, boa tarde para você. Conta pra gente quais são as suspeitas contra os investigados. Oi, Elô, boa tarde. Olha, a Polícia Federal tem de, enquanto ocuparam esses cargos, terem participado de uma fraude aí em licitações para beneficiar a empresa Propeg e, dessa forma, teriam sido beneficiados com dinheiro público, de forma irregular. Outra linha de investigação é contra o governador da Bahia, o Rui Costa, do PT. Nessa investigação, o que pesa é a empresa OAS, velha conhecida na Operação Lava Jato, que também é acusada de contratar empresas para fazer a campanha de Rui Costa. Isso, contratos fictícios, apenas utilizando aí o famoso Caixa 2. Essas duas linhas de investigação ocorreram hoje na mesma operação da Polícia Federal, aqui em Brasília, na Bahia e também no Rio de Janeiro, e são baseadas em 3 delações premiadas da Operação Acrônimo, que também investiga o financiamento irregular de campanha, mas neste caso em relação à campanha do PT ao governo do estado em Belo Horizonte de Fernando Pimentel. Então essas informações da Acrônimo basearam a operação de hoje, que tem 2 linhas distintas de investigação, mas também aqui em Brasília, em Salvador, lá na Bahia e no Rio de Janeiro. Heloísa. Pois é, Marcelo, agradeço demais suas informações e, como você disse, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro contra o ex-ministro da cidade do governo Lula, Márcio Fortes. A Bárbara Carvalho tem as informações para a gente. Boa tarde para você, Bárbara. Quais são os detalhes que a gente tem até agora? Boa tarde, Elô. Boa tarde a todos. Olha, Márcio Fortes foi ministro das cidades no governo Lula. Antes ele já havia ocupado a Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento. Em julho de 2005, ele foi indicado pelo PP para assumir, então, o Ministério das Cidades, onde ficou até 2010. A polícia, portanto, trabalha com a suspeita, como Marcelo Cosme disse, de que ele e o também ex-ministro das cidades, Mário Negromonte, teriam recebido propina para beneficiar a Propeg num contrato com a agência de publicidade, firmado entre o Ministério das Cidades e a agência de publicidade, um contrato esse que foi firmado por meio de uma licitação no valor de 45 milhões de reais. A gente lembra que o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, afirmou em delação premiada que Márcio Fortes, ex-ministro das cidades, recebeu 1 milhão de um esquema que resultou, então, na contratação da Propeg em 2010. Essa delação ela foi homologada na semana passada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também adiantou aí Marcelo Cosme, e é um desdobramento da Operação Acrônimo, que é essa investigação justamente sobre um possível esquema de corrupção por parte do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, ex-ministro do Desenvolvimento do governo Dilma. Elô? Obrigada, Bárbara. Olha, o Ministério das Cidades informou que não recebeu nenhuma notificação sobre a operação da Polícia Federal agora de manhã, envolvendo recursos da pasta. E que assim que tiver informações, terá condições de avaliar do que se trata para instaurar imediatamente processos administrativos, disciplinares, para investigar a denúncia. O Ministério das Cidades ressaltou ainda que está disponível para colaborar com todas as informações necessárias para garantir eficiência e transparência na aplicação dos recursos citados.